Já. Lista? Acho que sim. Bom dia todo mundo. Boa tarde, já é boa tarde e bom dia para outros países da Latinoamérica. Bem-vindos a esta primeira conferência dentro do curso Transformação, Corporeidade e Afeto na criação do conhecimento acadêmico em tempos de crises. Temos feito este curso entre a doutora Patrícia Pinheiro e eu, com o convite de muitos colegas da região das regiões do Brasil, do Nordeste do Brasil e do Norte do Brasil, e também de México, para fazer um diálogo sul-sul sobre estes temas tanto importantes que são tem que ver com o conhecimento. Como é que nós aprendemos? Como fazemos este aprendizado no mundo, na vida? E especialmente no mundo acadêmico, não? Temos muitos estudantes que estão tomando este curso, e esta palestra é parte de um curso, mas queremos abrir estas apresentações para todo mundo que quer participar e quer também compartilhar. Temos no chat da YouTube aberto também para comentários e perguntas, e vamos ter algumas delas, ao final também pedir para contestar para o nosso convidado do dia de hoje. Então, bem-vindos a todos e todas. Eu sou Maria Helena Martínez, esqueci de dizer ao princípio, professora visitante da Universidade Federal de Paraíba e sou professora pesquisadora de um centro de investigação e estudos sociais em antropologia social em México, CIESAS, no Chiapas. E é com muito, muito prazer e muito gosto que estamos aqui agora e dou a palavra à doutora Patrícia Pinheiro para apresentar-se e apresentar o nosso convidado. Bem-vindo a todos. Olá, boa tarde, bem-vindas e bem-vindos. Fico muito feliz de estar também participando desse curso, desse mini curso pela UFPB. Como a Maria Helena comentou, meu nome é Patrícia Pinheiro, faço pós-doutorado em antropologia na UFPB, e é com muita satisfação que nós estamos fazendo o primeiro contato de boas-vindas, né, ao minicurso Transformação, Corporeidade e Afeto na criação do conhecimento acadêmico em tempos de crise, que é um minicurso que a gente está se propondo a pensar, escrever e questionar essa nossa posição como antropólogos, cientistas sociais, né, não com soluções ou respostas, mas sim como problemáticas, né, problematizando questões que estão em aberto, ainda mais nesse momento de tantas incertezas, né, que a gente está vivendo, tão delicado. Então, levando a sério isso, né, e levando a sério o que a antropologia está se propondo, as ciências sociais estão se propondo a refletir nesse momento. Então, a gente inicia uma série de palestras, de conversas, né, não exatamente numa roda, mas tentando ampliar esses espaços de comunicação, né, e usar as ferramentas que a gente tem possíveis no momento. A gente inicia com o Jonathan Rodas, né, que vem falar para a gente sobre um pouco o contexto da Guatemala. E seja muito bem-vindo, Jonathan. Nós ficamos muito felizes com a tua presença. O Jonathan é doutor em antropologia social pelo CIESAS Sureste, então a gente inaugura aqui também esse conjunto de palestras com essa proposta de aproximação com os CIESAS do México, né, e o Jonathan estudou no CIESAS Sureste, então ele vai falar um pouquinho
sobre as suas investigações para a gente, né? Tem mestrado também em antropologia social aqui no Brasil, na UFSC, então tem essa proposta de estar em diálogo com o Brasil, que é muito interessante para nós, né? E a nossa ideia é estreitar esses laços, né, na América, né, pensar para além do Brasil, mas estando aqui e dialogando dessa forma. E o trabalho é sobre movimentos sociais, política afetiva e migrações na fronteira sul, entre Guatemala e México. Então, o Jonathan também é integrante do grupo de trabalho da CLACSO, Cuerpos, Territórios e Feminismos, e da Rede Nacional de Investigadores en el Estudio Social de las Emociones, que é um pouco que ele vai trazer para a gente também hoje, né? Então, seja muito bem-vindo, Jonathan. Eu passo a palavra para ti e seguimos depois com a charla. Obrigado. Obrigado, Patrícia, pela apresentação. Eu estou muito feliz de me encontrar com vocês pelo grande afeto que eu tenho para o Brasil. Antes de começar, eu queria lembrar que no dia de hoje, 8 de junho, na cosmovisão maia, é o dia marcado como Quemé, é a energia Quemé. E eu achei muito interessante porque a energia Quemé nos leva para o caminho do conhecimento superior. Então, eu acho que é um grande dia para vocês inaugurarem o mini curso, e eu acho também que vai ser uma boa energia para acompanhar o grande desafio que vocês estão colocando ao falar da corporeidade e do afeto no espaço acadêmico. Eu acho que não é fácil, né? Ainda não. Apesar de existir muitos avanços nesse tema, ainda temos muita coisa para descobrir. Então, eu quero agradecer à professora Maria Helena também pelo convite nesse mini curso. E, como falei, eu gostaria de começar contando a vocês do meu grande afeto pelo Brasil. Eu morei em Florianópolis por volta do 2009, 2012, por causa do mestrado em antropologia na Universidade Federal de Santa Catarina. E para mim foi uma experiência muito significativa, porque quando eu cheguei, não encontrei aquele Brasil que a gente costuma imaginar pela mídia, né? A música, a população afro, o futebol nas ruas, o samba rolando o tempo todo e tal, né? Eu me encontrei com outro Brasil. Não estou dizendo que aquele é o verdadeiro, mas o que eu tinha ouvido acerca do Brasil não era precisamente o que eu estava encontrando. Isso que estou falando tem um sentido para o que eu vou dizer depois, né? Por que foi assim tão importante para mim aquele primeiro choque? Bom, eu tive 2 deslocamentos a partir disso. O primeiro foi bem mais simples, né? Que teve a ver com a minha mudança de disciplina. Eu estava chegando da psicologia para a formação na antropologia. E, aliás, me deparei com uma academia antropológica muito vigorosa, né? Muitas discussões, muita produção, muita publicação, que eu não tinha olhado na experiência da Guatemala, pelo menos, né? Então, para mim, foi um grande desafio. Mas, na verdade, o segundo deslocamento da minha experiência foi, para mim, uma verdadeira revelação. Um dia, um colega me perguntou, tá, e você de que tribo é? Aí eu fiquei chocado, né? Porque a palavra tribo não é mais de uso na fala comum por estas regiões para se referir aos povos indígenas. Aliás, o termo índio
também soava muito forte nos meus ouvidos, né? Eu fiquei muito, muito chocado, mas ainda tinha mais, né? Até então, eu nunca pensei em mim como índio. Na Guatemala, como em outros países da América Latina, há uma diferença e uma separação ideológica entre índio e mestiço. Desde a ideologia mestiça, vocês sabem, o índio é considerado sujo, selvagem, incivilizado. Então, vocês podem imaginar o que aconteceu no meu interior quando eu fui chamado de índio, né? Isso foi muito forte para mim. E quero lhes contar que, numa ocasião, eu olhei para o espelho na casa. E aí eu me perguntei, mas será que eu verdadeiramente pareço índio? Sou índio assim, né? Tudo isso que estou contando é para chamar a atenção que as cargas ideológicas, a história, as nossas origens estão inscritas em nossa corporalidade, né? Quer dizer, meu corpo, minha cor, minha fala, meu sotaque, falam de mim e dão conta do sujeito que eu sou. Então, aquela pergunta que me fizeram sobre minha identidade foi um momento como a Patrícia falou bem no início, de liminaridade, né? De começar a pensar o que estava sucedendo, o que estava acontecendo em mim e o que eu tinha para fazer ante essa situação. Bom, que eu tenha o que pensar acerca da minha identidade não significa que seja uma questão fixa, né? É um assunto de debate e luta, no qual a gente tenta ser outro ou reafirmar aquilo que a gente já é. No meu caso, estava claro que eu jamais pensei nessa circunstância até que eu me encontrei com aqueles outros diferentes, não? Eu acho que na ciência, nas universidades, sendo parte do mundo social, também se reproduzem as ideias ocidentais e modernizantes que eu estava carregando no meu corpo, né? E uma delas é precisamente que a produção do conhecimento compete quase completamente à razão. Quer dizer, só pode-se produzir conhecimento a partir da razão. Eu acredito que não preciso convencer vocês disto, porque já bem no início entendi que muitos de vocês estão trabalhando em questões que têm a ver com o corpo, com as emoções e com outras formas, mas então isso que estou falando é para abrir a conversa, né? Para todos contar acá as nossas experiências. Então, não é precisamente uma palestra, mas uma provocação, né? Para a gente desenrolar ainda mais a questão do corpo e dos afetos no espaço da academia. Eu vejo na experiência aqui em Chiapas que nós estudamos para pensar, para entender racionalmente a realidade, para serem objetivos, não? Enquanto o aspecto emocional é tirado para fora na ideia de que é irracional, instintivo, sensível, e uma primeira reação à realidade, mas que precisa de se acalmar para dar passo ao reinado da cabeça, ali onde somos sujeitos de conhecimento. Mas eu me pergunto, é isso assim? Podemos continuar a pensar que somente na medida
que podemos desterrar os nossos sentimentos, as nossas paixões e afetos da análise da realidade, teremos um conhecimento puro? Eu acho que não. Mas involucrar os nossos afetos como parte da construção de conhecimento não acontece apenas pela vontade. Quer dizer, isso que eu vou falar acá não tem a ver com essas modalidades neoliberais de pensar o câmbio, a transformação do sujeito somente pela vontade do indivíduo isolado. Não é bem assim. Eu acredito nisso. Mas eu acho que tem a ver com uma política dos afetos. É isso que eu estou trabalhando no último tempo, não? A ideia de uma política dos afetos para indicar que emoções, sentimentos, afetos, paixões não são puras. Não são objetos que a gente pode trocar fácil e individualmente. Não sei se vocês assistiram o filme de Intensamente. Bom, esse é o nome aqui no México, Intensamente, né? Tem umas bolinhas de cores e os desenhos mudam as bolinhas. É muito bonito o filme, mas eu acho que os sentimentos, as emoções não são bem assim, não? Mas trata-se de formas de relação atravessadas pelo poder, pelas diferenças de gênero, idade, classe social e origem étnica também. Quer dizer, nem todo mundo, nem todas as pessoas, nem todos os grupos sociais sentem do mesmo jeito. Também não estou falando de uma relatividade da vida emocional, né? Mas estou falando das relações. Para mim, isso é muito importante, o tipo de relações que se estabelecem entre os grupos e que criam a realidade sentimental ou emocional. Um espaço no qual nós podemos pensar essas relações e a circulação de afetos é a própria sala de aula, né? Vocês sabem que uma sala de aula tradicional, o professor, a professora fala e fala, como eu estou fazendo agora, e os estudantes escrevem e aprendem dele. O confinamento, infelizmente, não permite o encontro pessoal e temos que trabalhar com estas novas tecnologias, mas dá um pouco, como a Maria Helena diz, para tentar experimentar uma roda ao estilo freiriano, né? Mas na sala de aula tradicional, vocês sabem que não é bem assim, né? Como falei, uma pessoa falando e transmitindo o conhecimento. Tem outras situações onde esse modelo tradicional tem mudado e existe uma maior participação. Mas ainda, bom, na minha experiência, ainda continuamos a perceber certa apreensão na participação, porque não conseguimos elaborar ideias inteligentes. Eu sou professor bom, a gente aqui fala de facilitador do processo, né, de aprendizagem. Então, eu sou facilitador numa universidade onde participam professoras e professores de escolinhas indígenas, aqui em Chiapas. E bem no início, me chamava a atenção que as pessoas não falavam. Não? A gente perguntava, tentava abrir a discussão e as pessoas não falavam.
Quando eu perguntei na hora do cafezinho, uma delas me respondeu que não falavam, porque não tinham lido o livro, e que elas não conseguiam falar nos termos dos teóricos, né? Quem que é esse Foucault? Quem que é a Federici? Eles falam muito bonito, mas a gente não consegue falar desse jeito. Aí eu fiquei pensando, né? Porque o que a gente tenta fazer aqui no mestrado é que as pessoas falem desde a sua experiência, mas parece ser que ainda estamos pensando que falar da realidade, do conhecimento, só tem a ver com os livros e com a teoria, e não tem nada a ver com a vida cotidiana. Tá? Não estou falando que não precisamos ler os livros e a teoria. Nós precisamos, sim. Mas também acho que é preciso mudar a epistemologia, não? A postura epistemológica da maneira em que estamos produzindo o conhecimento. E dentro desse deslocamento epistêmico, eu acho que é preciso reconhecer a parte afetiva na produção do conhecimento. Agora, não é apenas expressar emoções, chorar na sala de aula, que também é muito importante segundo o caso. As emoções e sentimentos têm seus tempos, seus espaços, e nós, como acompanhantes dos processos, precisamos de ter cheiro, não sei se é a melhor expressão, mas de cheirar o momento para permitir que as emoções e os sentimentos apareçam na cena. Mas também acho que é aceitar o nosso envolvimento com a realidade. É isso que estou falando da experiência, né? Quer dizer, na discussão sobre que a opressão, racismo, discriminação, aceitar o nosso envolvimento com a realidade através da expressão de aquilo que nos provoca raiva, irritação, dúvidas, medo, felicidade também, prazer, não? Quer dizer, compreender que nossa relação com a realidade é primordialmente afetiva. E sobre isso, qualquer um de nós tem muito para dizer, né? Assim como fizemos no primeiro exercício, eu acho que também no momento de falar de outras questões que parecem mais teóricas, a gente tem experimentado na vida cotidiana outras coisas que dão mais cor àquilo que estamos discutindo, né? Bom, não apenas cor, mas é a essência da discussão, enquanto que, como vou falar mais para frente, vivenciamos em nosso corpo aquilo que anteriormente apenas estávamos entendendo nos livros. Eu acho que não precisamos ter medo disso. Eu lembro de um professor na UFSC, um tipo de Quixote, quem disse numa ocasião: eu não conheço ninguém cujos trabalhos de pesquisa, falando de pesquisadores, eu não conheço ninguém cujos trabalhos de pesquisa não tenha a ver com assuntos da própria vida. Eu acredito nisso também, porque a gente se envolve em pesquisas que, de uma ou outra maneira, procuram respostas da nossa existência. Tá? Então, os afetos
são fundamentais no aprendizado acadêmico. Mas agora surge a pergunta, e aí, então, como é que isso se faz? Eu não tenho uma técnica precisa, não vou falar de uma técnica. ah, eu também trabalho com muitas de elas, e agora que a gente estava falando com Maria Helena, ela me explicou um pouco a questão do centramento, como ela está chamando, né? A gente também faz aqui algumas outras técnicas que ajudam a nos situar o nosso corpo e a ter presença nos momentos de discussão. Mas eu acredito que vocês que estão escutando têm também muitas técnicas, né? Aliás, podemos construir ainda mais técnicas muito criativas. Mas eu gostaria de lembrar que para que a técnica seja efetiva, precisa de passar pelo corpo. Eu acho que podemos estar em acordo com isso, né? Passar pelo corpo. Quer dizer, ser experimentada e vivenciada por nós mesmos e não somente aplicá-la nos outros. No caso da pesquisa social e no caso da intervenção psicossocial, eu acho que é muito importante ter claro isso, né? Que não é apenas, não estou falando de habilidade, de capacidade para controlar a técnica, mas também nós entrar nessa roda de experimentação junto com as pessoas, né? E no caso dos antropólogos, eu sou antropólogo, não é só questão de empatia, né? Não é só de compreender desde o ponto de vista dos outros, mas de uma postura epistêmica de compreender as coisas das quais nós falamos. Poder, violência, resistência, luta, opressão, racismo, discriminação, compreendê-lo desde um outro patamar. Nosso corpo, nossa corporeidade. Há uns dias eu estava conversando com uma amiga, Maia, acerca dos processos terapêuticos e sua relação com a luta social. Eu não sei se lá no Brasil tem uma palavra para falar de processos em espanhol é processos de sanação. Eu procurei uma palavra para falar de sanação, encontrei cura, melhoramento, mas não sei se existe o termo sanação. Estou falando isso porque sanação, cura, não apenas tem a ver com a cura física ou a cura psicológica, mas tem a ver com uma revisão das opressões históricas ancladas em nosso corpo, né? Tem a ver com, vou falar de cura, mas não é cura assim. Tem a ver com a cura da nossa linhagem ancestral. É isso principalmente o que caracteriza os processos de sanação, né? Talvez vocês tenham melhor experiência lá no Brasil para me contar como é que está acontecendo lá, não? Então, eu falava com ela acerca desses processos terapêuticos e eu perguntei, ela foi nos anos 80, ela foi militante de uma organização guerrilheira e agora ela é terapeuta. E eu perguntei, mas como vocês chegaram até lá, não? Depois de ter participado na luta armada, depois de ter participado nos movimentos sociais.
e agora vocês estão nos processos terapêuticos. Bom, a Guatemala tem um histórico muito longo de racismo e discriminação contra os povos originários, que alcançou níveis dramáticos durante os 36 anos de guerra. Estou falando das décadas de 60 a 90 do século anterior. Quando a guerra terminou, por volta do ano 1996, quando a guerra terminou, os próprios povos indígenas tinham já um recorrido de luta contra o racismo e a exclusão, não? Também a luta pela terra. E muitos cientistas sociais tinham já explicado as estruturas de dominação cultural, política e econômica das populações indígenas e pobres do país. Não? Teve uma grande produção histórica, antropológica, sociológica, que explicava muito bem como, desde a época da invasão dos espanhóis, se produz uma estrutura social que exclui aos povos indígenas e os suprime de distintas maneiras, de diferentes formas. Tudo isso estava sendo produzido na academia. E então a minha amiga diz, nós, quando ela fala de um grupo de mulheres maias que tinham sido vítimas da repressão do exército da Guatemala, que não foi fácil, né? Muitas delas experimentaram violações sexuais, escravidão e muita outra coisa, né? Então, elas estavam falando de racismo, de exclusão, de violência. E começaram a convidar expertos para falar disso, não? Para eles explicarem como isso formou o Estado-nação guatemalteco. Aí minha amiga disse, a gente virou esperta, não? Sabiam muito daquele processo, mas ainda continuavam a se sentir excluídas e discriminadas. Então, o que fizeram? Falar com mais expertos, analisar, mas como ela diz, não era um tema político de compreensão. Sim, também, mas não apenas. Mas da vivência do corpo. Quer dizer, compreender a maneira em que o racismo e a exclusão trabalham desde e para os corpos, não? Para construir certo tipo de corporeidade. Elas descobriram que o seu corpo indígena, feminino, era um corpo colonizado, como muitos outros corpos. Ainda bem não consigamos enxergar como esse colonialismo atua em nosso corpo. Elas compreenderam isso, era um corpo colonizado, e o que correspondia, então, era descolonizar esse corpo. O que é isso? Liberá-lo dos medos, do silêncio, da rigidez e a ordem que a ideia de civilização impõe, não? Quando eu voltei com essa ideia no mestrado, eu falei com aquelas colegas e perguntei se elas sabiam por que elas não falavam. Não leram o livro, tá bom. Mas por que ainda continuam a não falar? Vocês não têm nada a dizer? Aí colocamos o tema do racismo, que acá em Chiapas é muito parecido com o caso da Guatemala. Tem sido muito forte também no Brasil, pois é, mas com características um tanto distintas, né? E o medo e o silêncio têm sido características
fundamentais desse processo de colonização, né? Até o dia de hoje. Por isso é muito importante o grito de quem está se mobilizando agora, não? As mulheres também, as manifestações nos Estados Unidos estão falando desse grito tão, para mim, tão importante para vencer essas estruturas de dominação e opressão, não? Então, nesse cenário, eu acho que a sala de aula tradicional é de sucesso na medida que os alunos estão bem organizados em filinhas, calados, falando com mesura, né? Falando inteligentemente, né? Ou pensando com uma cabeça. Mas aquela sala de aula barulhenta, em roda, pessoal doido mexendo o corpo por toda parte, é marcado esteticamente. Bom, todo é marcado esteticamente, em acordo com um cânon da civilização, né? No caso, acá das professoras, elas falam, minha sala de aula é bem bonitinha porque os meninos não falam. Não, eles ficam ali na cadeira fazendo as tarefas. Mas é isso que a gente quer. É esse tipo de sujeito e corpo que a gente quer. O sujeito disciplinado, organizado, não sei. Então, a sala de aula acaba sendo aquilo que o Foucault chamou de dispositivo de disciplinamento, né? A gente vive isso, a gente sente isso. Não é apenas a teoria do Foucault, mas a gente sabe que na realidade, há uma reprodução de espaços de disciplinamento, não? E tudo aquilo que tenta chamar atenção para as emoções, para os sentimentos, para a vivência do desejo é marcado como louco, né? É isso. Então, para ir fechando a minha participação, eu gostaria de dizer que, no meu ponto de vista, as construções de novas formas de conhecimento passam pelo desafio de experimentar outras relações dentro do espaço das aulas e da universidade. Eu não tenho uma receita para isso, mas vocês têm ali a equipe do minicurso, como qual, acredito, vão experimentar. Aliás, também com a ideia de que incorporar afetos, emoções e sentimentos não é um assunto simples, não é fácil, porque passa por debates, por discussões acerca do que a gente precisa ou não sentir num momento determinado. Isso acontece também no caso do cenário mais amplo das lutas sociais e das mobilizações contemporâneas. Essas lutas estão nos mostrando a importância dos afetos. Eu esqueci umas fotografias, mas eu acho que aqui posso mostrar, Humberto, não sei se dá para colocar as fotografias, que é apenas uma ilustração da sensibilidade que está nas mobilizações em nossos tempos. Então, são algumas fotografias que eu coletado em diferentes espaços. La gente se arregla todos los días el cabello, ¿por qué no el corazón, no? Pode passar as outras, não? A pichação
é um recurso muito importante cá, é defender a alegria, organizar a rabia. Eu acho que vocês conhecem muito bem isso, não? Pode passar, 4 apenas, tem muitas. Essa aqui é em São Cristóbal de las Casas. Essa eu recuperei de uma plataforma, El Afecto é Revolucionário, né? Que vão mostrando, como falei, a sensibilidade que domina o sentido de luta atualmente. Pode passar a seguinte. Eu acho que é a última. Amor e rebeldia vão enjuntados, é junto, né? Quem não é rebelde não ama nem é amado. Não? Então, vocês podem ver que os afetos estão intimamente relacionados com os processos de luta. Hoje em dia, a gramática da mobilização social é cada vez mais interessada nessas sensibilidades. No que temos todas e todos a dizer sobre a opressão, sobre a indignação, sobre dores compartilhadas, mas também sobre horizontes possíveis de cara ao fracasso do sistema neoliberal. Isso também é muito importante de perceber, porque ao mesmo lado que está sendo expressada a raiva, a dor, os grupos também estão criando, num local, num espaço comunitário, estão criando novas alternativas frente ao sistema. E essas novas alternativas passam também pela solidariedade, né? O feminismo, as mulheres falam de sororidade, né? De se abraçar, de juntar os corpos, tanto metaforicamente como na realidade. Então, eu espero que essa crise do sistema evidenciado pela pandemia também atinja reflexões sobre o sistema, sobre outros espaços como o sistema educativo e sobre os paradigmas dominantes da ciência. Eu acho que ainda temos uma grande luta no espaço acadêmico para compreender que o corpo e os afetos não são apenas acessórios ou detalhes que ficam nos testemunhos, mas eles também ajudam-nos a produzir conhecimento. O melhor exemplo é esse que estou falando, né? de como as mobilizações estão imaginando a luta e imaginando outros mundos possíveis, né? Mundos que não têm a ver com hierarquias, que não têm a ver com uma voz dominante que diz o que se tem a fazer, mas com o reconhecimento das particularidades, das individualidades, mas não individualidades do sistema neoliberal, mas individualidades que são expressão do esforço coletivo, do esforço dos grupos por inserir vínculos afetivos nessa nova compreensão da realidade. É isso um pouco que eu estou reflexionando neste tempo. Eu espero que o que eu tenha falado sirva mais para abrir a conversa e a discussão entre todas e todos. E somente me resta dizer muito obrigado. Agradeço de novo o convite e continuamos a falar. Obrigado. Muito obrigada, Jonathan. Foi fantástica a tua fala. Eu acho que é
muito interessante para a gente começar o mini curso, né? A partir desse olhar. Eu estou aqui atenta às informações que vêm pelo chat, mas eu queria começar te fazendo uma pergunta que eu fiquei bastante instigada, né, em relação ao texto também que a gente leu da tua investigação. Então, eu queria, se possível, te perguntar, pedir para te falar um pouquinho mais sobre esse deslocamento epistêmico, né, que demanda reconhecer a parte afetiva na construção do conhecimento, que eu achei algo fantástico que tu nos trouxe hoje, né, e aí eu fiquei pensando muito, né, em como que a gente, como nós, como cientistas sociais, antropólogos, né, estamos pensando em as emoções em um mundo em ruínas, né, que isso nos demanda também muita sensibilidade, muito cuidado, né, e aí na tua investigação tu fala um pouco sobre isso, em relação à mineração, e esses temas delicados, né, eles nos afetam também, e trazem uma série de questionamentos, inclusive sobre o processo de pesquisa, né, como a gente lida com isso em campo, e não necessariamente as pessoas querem falar sobre isso, mas eu achei que tu trouxe de uma maneira tão interessante na tua pesquisa, que eu gostaria, se tu pudesse falar um pouquinho mais sobre isso. Sí, y si pudiera dar algunos ejemplos específicos de cómo los afectos son usados en la resistencia, ¿no? De esos movimientos y esa sanación das feridas corporais, ¿no? Dos ancestrais. Muito obrigada. Sim. Bom, há dias atrás, a gente estava falando com outro grupo precisamente acerca da postura dos pesquisadores com os sujeitos políticos. E eu sou da ideia que cada vez mais nós somos demandados a nos mostrar como humanos, não apenas como pesquisadores racionais, objetivos, e que somente aparecem para analisar os povos, né? Tem uma mudança na participação dos povos, em que eles primeiro foram pesquisados, mas agora eles são sujeitos políticos que produzem o próprio conhecimento, né? E nesse próprio conhecimento, eles, pelo menos o que eu tenho experimentado, é que eles não estão esperando a empatia da gente, mas eles estão demandando, estão perguntando quem você é, o que você sente, em que você acredita, né? Não apenas se vou conseguir ou não falar bem deles, mas me mostrar na minha humanidade completa. E isso tem a ver também com meus sentimentos. No meu caso particular, eu falo no texto, né, que eu tive que reconhecer em ocasiões que eu ficava com muita raiva, porque eles não me permitiam olhar certas coisas, né? E eu acho que isso também é muito importante, porque a gente se relaciona com as pessoas inicialmente como pessoa, depois como pesquisador. Depois a gente volta para o computador e fica bem mais frio, né? Mas como fazer? O Márcio, não é Márcio Goldman, é Roberto da Mata. Roberto da Mata fala do momento teórico intelectual que predomina há um excesso de cabeça, fala ela. E aí eu falo, quando a gente volta do campo, a gente volta com um excesso de coração.
na dissertação, na escrita, a gente tem que lidar com isso, não? Como fazer com excesso de cabeça e excesso de coração. Eu acho que tem a ver um pouco com isso que tu fala de centramento, Maria Helena, né? Como juntar cabeça e coração como parte de um mesmo sistema. Porque não estamos falando apenas de mudar tudo o pensamento racional e agora só os sentimentos. Não, mas também de involucrar os sentimentos na produção do conhecimento. Né? Na segunda pergunta, a tua pergunta, Maria Helena, eu trabalhei com um movimento de resistência antimineira na Guatemala. E foi muito bonito porque elas, a maioria mulheres, né? É o que está acontecendo, né? As mulheres estão na frente da luta. Mas eu estava curioso porque apesar de se falar muito do sofrimento que elas tinham tido com a repressão da polícia e do exército, não encontrava uma reflexão sobre a importância do papel das emoções na luta. Se isso tem a ver com o processo de luta ou era uma questão fora dela. Aí eu fui e encontrei muitas coisas que organizei no meu texto em três grandes argumentos ou ideias. Não? O primeiro, que os afetos orientam a ação do grupo, a ação política. Né? Como é isso? Bom, orienta porque a gente compreendeu, e isso é muito importante para eles, a gente compreendeu o que eles querem e o que eles não querem mais para a sua vida. Né? Eles não querem mais a exploração dos bens naturais, não querem a exploração das montanhas, dos rios, né? Eles não querem. E isso é muito importante, porque o querer é um momento primordial para a decisão. Não queremos isso, então vamos para lá. Não queremos isso outro, então vamos para lá. Mas se queremos aquilo, e vamos para lá. Não? Então, a vivência do emocional e afetiva daquilo que eu quero e não quero marca o início do caminho, não? Sobretudo num momento particular. Por exemplo, elas experimentaram uma repressão policial muito forte e a polícia acabou com o campamento. As panelas jogadas ali no chão, e ali uma delas diz: nós achamos que tudo acabou. Achamos que a polícia entrou e que a empresa mineira vai trabalhar. Não? E aí dos homens que estava lá diz: bom, é muito forte, mas eu só quero saber onde eu posso preparar o fogo para o jantar de hoje à noite. E essa indicação de está todo mundo aqui triste, frustrado porque acabou, e ele está pensando no jantar. Ele está pensando aonde colocar o fogo. Mas, na verdade, eles descobriram que não, que a vida continua. Que a luta não tem um fim específico, mas a luta continua, o tempo todo, o tempo todo. Né? E entrou, como estava falando, o querer. Não? Nós não queremos a mineria cá. Não queremos a empresa. E isso determinou que eles continuaram a luta. Uns meses depois recuperaram o campamento com das formas mais criativas. Mulheres passavam, só vou pôr na panela lá, só vou no banheiro, só dá, só foram jogando fora a polícia. Foi muito interessante.
E a outra coisa é a participação da fé católica. Isso, nesse caso particular, foi muito importante, porque elas assistiram muitos milagros que aconteceram e que elas explicavam, falando que até a mesma natureza, até o mesmo Deus, se alinhavam com a luta. E isso acrescentou o sentimento de orgulho, acrescentou a força para continuar lutando. Não sei, Maria Helena, se eu respondi. Tem dois argumentos mais. O outro é o mais conhecido no caso dos movimentos sociais, que os afetos funcionam para criar vínculos. Esse é o argumento mais conhecido, né? Mas é verdade também. Nas lutas atuais, as pessoas, as mulheres, não, encontram outra família, outro tipo de relação, outras irmãs, outros irmãos, e vão criando novas solidariedades. E o terceiro argumento é que a luta e a vivência dos afetos possibilita a transformação do sujeito. Como no meu caso, né, no choque no Brasil, eu tive que voltar para Guatemala e dizer, bom, quem sou eu? Não? Essa cara aqui, e reconhecer minha história, e procurar minhas origens, né, dizer, é verdade, né? Não é apenas um insulto, mas é verdade que eu não reconheço, porque a minha meu olhar, como diz outra pesquisadora, meu olhar era um olhar imperialista, né? Que não conseguia atingir em meu próprio corpo aquele sujeito oprimido. Então, para mim, a transformação do sujeito é perceber também, a partir do que estou sentindo quando sou discriminado, quando o racismo cai na minha cor de pele, no meu cabelo comprido e todo, tentar dar a volta por cima, né? Essa expressão eu gosto muito, eu aprendi numa música da Elsa Soares. Então, é isso aí. Ana Ju diz que gostaria de falar um pouco sobre... Ótimo, Jonathan. Vamos dar a Patrícia, vai fazer a pergunta, as perguntas finais, para que você pode concluir. Muito obrigada pelas suas respostas. Sim, na verdade era bem as perguntas do chat, Jonathan, só para a gente poder tentar sintetizar em uma questão só, né? Para a gente finalizar e depois voltar para o espaço com a turma toda. Então, a gente tem perguntas tanto da Ana Júlia quanto da Lara, e tem referência com o texto também da tua investigação, né, que são principalmente, né, as dúvidas delas em relação ao termo praxis de implicação, e especificamente sobre a questão da mineração, que tu falou um pouco aqui, mas como é um tema super instigante e que afeta diretamente o que a gente vive no Brasil hoje em dia, né, eu acho que seria interessante se tu puder trazer um pouco esse exemplo da mineração, e também a Ana Júlia pergunta o que te levou a esse trabalho com as emoções, né? Emoções como protagonistas em relação ao teu estudo. E aí ela pergunta, inclusive, dessa quebra da ideia de um objeto de estudo, né, e tornando as coisas um pouco mais fluidas. Como a gente fica lendo o teu texto, a gente fica muito
muito tocada com essa relação de campo que foi sendo construída, né? E não de uma maneira totalmente linear, porque a gente sempre sabe que tem questões durante o campo, né? As coisas não se abrem assim, né? A gente vai conversando e estabelecendo relações com as pessoas, né? E tu traz no teu texto isso de uma maneira muito legal. Então, se pudesse apresentar um pouco essa parte da construção das relações em campo. E a Lara também pergunta em relação ao termo aldeia, se seria o equivalente a vilas aqui no Brasil, vilas rurais, ou especificamente de algum grupo, enfim, como a gente poderia tentar traduzir para o português, para o entendimento do português. É isso. Tá. Bom, na Guatemala, a mineração tinha iniciado na época do ano 60. Tinha apenas uma mina que provocou muito problema, mas naquela época a grande discussão não era pelos bens naturais, mas era pela exploração dos povos indígenas também, não? Mas o assunto tomou muita força bem no início do século XXI, já nos anos 80, Guatemala tinha incorporado, tinha apropriado o conhecido consenso de Washington, né? Que abria a porta para as inversões estrangeiras. E a ponta de lança dessas inversões, que já tinham mudado também todos os marcos legais para permitir o ingresso das transnacionais, essa porta abriu-se nos anos 80. Na época do fim da guerra, intentou-se uma consulta popular para mudar a Constituição. E não se conseguiu, que as reformas iam na procura de melhorar as condições de vida dos povos indígenas, das populações pobres do país, reduzir o exército, que na Guatemala não tem sentido nenhum, no mundo todo. Mas a consulta fracassou, precisamente por causa do racismo, porque os grupos oligarcas e os grupos que estão no poder começaram uma campanha na população mestiça, dizendo que o país estava no perigo de cair nas mãos dos indígenas, e que os indígenas iam matar todos aqueles que não foram como eles. Uma mentira, né? Mas é parte do discurso esse agora, que a gente conhece agora como terrorismo e tudo isso, né? Então, fracassou a consulta e o modelo neoliberal se impôs completamente. E a ponta de lança, como falei, foi a mineração. Aí começou tudo, os permissos para entrar nas terras indígenas, nos territórios, porque aqui não tem... É diferente a concepção de terra indígena, como lá no Brasil. Não tem uma demarcação, não, mas... E aqui, quero dizer que aldeia, ou aldeia, em espanhol, não é precisamente uma vila, sim, mas é uma demarcação geográfica. Não, Guatemala é dividida por departamentos. O departamento pelo município e o município por aldeias. Então, é uma demarcação bem mais geográfica, que tem a ver com outras questões, sim, mas é muito mais complexo. Não é como no Brasil, tem aldeias que são exclusivamente indígenas, mas tem aldeias que são mestiças, e tem aldeias que têm população indígena e mestiça.
eu moro num tipo de aldeia, né? É geográfico, é isso. Então, isso no caso da mineração. Mas, ao mesmo tempo, o movimento social estava passando por uma queda depois da guerra, não? Mataram muitas lideranças do movimento social. E, nesse momento de entrada da mineração, o movimento indígena, que na época estava lutando pelo reconhecimento cultural, né? A identidade, aquele momento do multiculturalismo, logo depois a interculturalidade. Então, as comunidades indígenas começam a se mobilizar, não dirigidos pelas élites maias, mas começaram a se organizar para defender os territórios. E aí se encontraram com velhos militantes de esquerda, com ativistas de direitos humanos, e começaram a se encontrar até formar essa grande mobilização de agora pela defesa do território e os bens naturais, né? Foi nesse momento que entrei, né? que eu voltei para Guatemala. Eu fui ativista lá na Guatemala também, eu estava involucrado numa organização urbana que acompanhava também processos de comunidades, mas eu vim para o México para estudar, e quando eu volto, está toda essa mobilização de muitas comunidades lutando pela defesa do território, lideranças comunitárias indígenas criminalizadas, sequestros, né? Só espera que estou com criança acá. Espérame, hijo, que estou falando acá. Vai. Pero te digo que... Não, vai. Depois. Desculpa. Então, estava falando. Sim, então eu entro e eu percebi uma intensidade que eu não tinha percebido tanto na minha época de ativismo na universidade e logo depois da universidade, né? Que era uma gramática, vamos falar nesses termos, uma gramática moral, né? A indignação, vocês lembram que no ano 99 também teve a mobilização do Seattle, falando da indignação. Na Guatemala também, mas nos próprios termos, né? As pessoas não só falavam da defesa do território, mas também de deixar por lado, finalmente, a opressão cultural, a opressão política e econômica que, historicamente, tem sofrido os povos indígenas. Aí eu me encontro com um cenário onde a academia não é precisamente o ator fundamental, né? O ator, o grande sujeito, são as comunidades. E entre as comunidades, as mulheres. Não? Muito importante. E não o pesquisador. Quando eu chego lá, me diz um deles, bom, tu é pesquisador, mas tu deve reconhecer que vocês não produzem conhecimento, vocês somente sistematizam o nosso conhecimento. E aí, como eu falei há minutos atrás, eu fui também exigido a me mostrar, primeiro, na minha postura política, né? Quem você é, para que você está fazendo isso, quem vale é isso que você está escrevendo, e para quê? Se isso ajuda para a luta ou não. Aí eu voltei pensando, nossa, eu sou becário, eu faço academia, tomo cafezinho, escrevendo no computador. E aí eu tive que aceitar, como na pergunta que fazia a Naju, a questão que fazia a Naju, eu tive que aceitar que eu estava involucrado emocionalmente,
estava frustrado, estava triste, estava com raiva. E então aí voltei tentando experimentar uma forma diferente de me relacionar com eles, que involucra também o compromisso político, né? Compromisso de fazer e participar nas coisas que eles estavam fazendo, mas também de me mostrar como eu sou. Não, teve um momento em que eu falei, olha, eu estou na academia nesse momento, e eu também preciso fazer uma tese. Tá, então vamos discutir. O que tu queres fazer? Que podes fazer e que podes falar, né? Tem muita coisa que eu não falei no documento, porque foi uma negociação de não dizer, não? Aliás, eu percebi situações de violência ao interior que eu não fui permitido de falar. Isso aí é muito complexo, foi muito complexo para mim. E então, assim, eu me desplacei também para o campo da pedagogia, aqui dando classe, dando aula no mestrado, e logo depois na pesquisa com população refugiada na fronteira sul, com a ideia da política dos afetos, porque eu acho, como eu falei, que é a gramática que subjaz nos processos sociais, e que eu acho que essa gramática precisa ser mostrada, mas também vivenciada por nós, pesquisadores. Não? Eu não me acho o sujeito objetivo, analítico, que na minha cabeça eu queria ser, mas eu não sou. Não? E então, o grande desafio é como transformar, em nosso caso, né, nos nossos becários, quando somos estudantes, o grande desafio é como transformar, como passar essa experiência complexa para a palavra escrita. Como fazer que no texto, que na palavra, os outros encontrem a intensidade que a gente vive, que as pessoas, que as comunidades vivem no momento da luta. Eu acho que isso a gente não vai conseguir nunca. Não é por pessimismo, mas porque, como diz o poeta, a realidade é sempre muito maior e mais complexa do que nossos esquemas cognitivos, né? Mas eu acho que algo a gente pode fazer. Muitíssimo obrigada, Jonathan, foi fantástico. Agora a gente encerra essa etapa aqui e volta para o Blue Jeans com a turma. Então, nós agradecemos as pessoas que acompanharam. Todas as semanas a gente vai fazer esse mesmo processo de disponibilizar, né, a live. Mas também agora a gente vai conversar um pouquinho mais com o Jonathan, com a turma, e ouvir também mais da turma, certo? Maria, quer? Sim, muito obrigada, Jonathan, e a toda a equipe que também fez possível esta live. Humberto, que está detrás da tela, Caio, que está também hoje unindo-se ao grupo, ao Departamento de Ciências Sociais, que aberturou estas possibilidades para nós ter encontros com os estudantes e também com o público em geral, neste momento de uma crise mundial, e que é muito importante discutir estes temas que logramos juntar neste curso. Então, obrigada para todos e nos vemos a próxima segunda. Vamos ter uma seguinte fala. Muito obrigada para todos. Tenham bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Voltamos para o Blue Jeans.